Eu sempre curti a minha própria companhia. Com 15 anos, me sentia mais maduro que a maioria dos meus amigos. Então, quando meus pais anunciaram que sairiam para um jantar e só voltariam tarde, eu vi a oportunidade perfeita para curtir a noite do meu jeito. A casa toda, para mim, significava pizza, refrigerante e uma maratona dos jogos que eu estava doido para zerar. A noite já tinha caído, e o silêncio era meu único companheiro, quebrado apenas pelo som dos meus dedos martelando o controle do videogame. Estava tão concentrado que quase não notei a sensação úmida escorrendo pela minha testa. Passei a mão e olhei para os dedos, esperando encontrar suor, mas não, era sangue. Meu coração acelerou. Não me lembrava de ter me machucado e não havia nada perto que pudesse ter causado aquilo. Levantei num pulo e corri para o espelho do banheiro. O reflexo mostrou um corte na minha cabeça, pequeno, mas profundo o suficiente para precisar de pontos. A tranquilidade de estar sozinho em casa se transformou em uma claustrofobia opressiva. Precisava cuidar daquele corte. Enquanto pegava o kit de primeiros socorros, um sussurro bem baixo cortou o silêncio. Mas uma olhada rápida na sala desmentiu minha esperança. A TV estava desligada. No banheiro, enquanto limpava o sangue, o som veio novamente. Não era um sussurro desta vez, mas um choro abafado, vindo do andar de cima. Meus pais ainda não tinham chegado. Eu sabia disso. Então, quem estava chorando dentro da minha casa? Tentei ligar para eles, mas meu celular, por algum motivo, estava sem sinal. Eu tinha certeza que alguém estava me sabotando. Tentei acender as luzes, mas nada acontecia. A casa estava na escuridão e o pavor tomou conta de mim. O choro se intensificou e eu não podia mais ignorar. Algo me dizia para correr, mas a curiosidade me puxava para o andar de cima. Subi as escadas, cada degrau rangendo sob meu peso. O corredor estava escuro e o choro parecia vir do quarto dos meus pais. Com a respiração presa, abri a porta devagar. O quarto estava vazio, mas o choro continuava, agora vindo do closet. Meu coração batia tão alto que eu tinha certeza de que qualquer um no closet poderia ouvi-lo. Eu me aproximei, a mão estendida tremendo, e abri a porta do closet. Não havia ninguém lá, mas as roupas penduradas se moviam como se alguém acabasse de passar correndo por elas. E no fundo do closet, no espelho, eu vi o reflexo de um garoto. Mas não era eu. Era um garoto com um corte na cabeça, exatamente onde o meu estava. Só que ele sorria. Um sorriso que não era de felicidade, mas de maldade pura. Eu pisquei e ele desapareceu. O choro cessou. Eu estava sozinho novamente, mas a sensação de solidão nunca mais foi a mesma. Os meus pais voltaram e encontraram a casa em silêncio, as luzes acesas e eu dormindo no sofá com a cabeça enfaixada. Eles nunca acreditaram na história do garoto no espelho, mas eu sei o que vi. E às vezes, quando a casa está silenciosa, eu ainda ouço o choro e sinto o sangue escorrendo pela minha testa como um lembrete daquela noite. As semanas passaram e eu comecei a notar pequenas coisas fora do lugar. Objetos que eu não lembrava de ter mexido, portas que eu tinha certeza de ter fechado. E o sangue. Às vezes eu encontrava pequenas manchas de sangue no travesseiro ou gotas no chão que levavam até o closet dos meus pais. Eu sabia que não eram minhas. O corte na minha cabeça já tinha cicatrizado. Então, numa noite, tudo piorou. Meus pais tinham saído novamente e eu estava sozinho, tentando me concentrar em qualquer coisa que não fosse o medo. Mas então o choro começou, mais alto e desesperado do que antes. Eu não queria subir, mas fui contra a minha vontade. O choro vinha do closet, como da última vez. Eu abri a porta devagar, e lá estava ele,
O garoto do espelho, não mais um reflexo, mas de carne e osso, sentado no chão do closet, chorando e segurando a cabeça com as duas mãos. Levantei os olhos e vi no espelho o meu reflexo, mas eu estava sorrindo, não com maldade, mas com alívio, como se aquele reflexo soubesse de algo que eu não sabia. O garoto levantou a cabeça e nossos olhares se encontraram. Ele parou de chorar e se levantou devagar. Você me libertou. Ele disse com uma voz que era um sussurro e um grito ao mesmo tempo. Agora eu posso ir e você pode ficar. Antes que eu pudesse responder, ele começou a desaparecer como fumaça até que não restou nada. Eu olhei para o espelho e vi apenas o meu reflexo, sem sorrisos, apenas o medo refletido nos meus olhos. Eu corri para fora da casa, para a rua, para longe daquela presença que tinha me assombrado. Eu não olhei para trás, nem mesmo quando ouvi a porta se fechar com força atrás de mim. Os meus pais me encontraram horas depois, sentado no parque, olhando para o nada. Eles disseram que a casa estava exatamente como eles deixaram, que não havia sinal de ninguém além de mim. Eu sempre gostei da noite. O silêncio, a calma, a sensação de que o mundo dorme enquanto você vive um segredo só seu. Mas depois daquela noite, meu amor pelo escuro virou medo. Meu nome é Lucas, e eu moro numa cidadezinha que nunca acontece nada. Até acontecer. Era uma terça-feira e eu tinha ficado até mais tarde na faculdade estudando. Já passava das 20h quando peguei minha bicicleta e comecei a pedalar de volta para casa. A rua estava deserta, o que não era novidade, e a única companhia que eu tinha era o barulho dos meus próprios pneus no asfalto. Quando cheguei naquela parte da cidade que fica entre o centro e o bairro onde moro, sempre desço da bicicleta e empurro. É uma ladeira íngreme e eu gosto de ir devagar, aproveitando a brisa. Foi aí que eu vi ele pela primeira vez. Um homem parado na esquina, encarando o nada. Ele era alto, usava um capuz que cobria a maior parte do rosto e tinha algo na mão que eu não consegui identificar. Passei por ele e, por educação, avisei. Vou passar pela sua esquerda, amigo. Ele se virou na minha direção e alguma coisa naquele olhar me deu medo. Não respondi, só apertei o passo. Foi quando ele começou a me seguir. A cada passo que eu dava, ele dava 2. Comecei a pedalar e ele começou a correr. E então ele gritou algo que eu não entendi, mas o tom era de ameaça. Meu coração disparou. Eu pedalei mais rápido, tomando ruas aleatórias, tentando despistá-lo. Depois de dar voltas e mais voltas, achei que tinha perdido ele e resolvi voltar para casa. Quando dobrei a esquina da minha rua, meu coração parou. Ele estava lá, parado na frente da minha casa, olhando para a varanda como se esperasse alguém aparecer. Não tinha como ele saber onde eu morava. Eu tinha certeza que tinha despistado ele, mas lá estava ele, imóvel, uma estátua macabra sob a luz do poste. Não entrei em casa, não naquela noite. Fui para a casa de um amigo que morava perto e expliquei a situação. Ele deixou eu dormir no sofá, mas eu mal piscava. Ficava imaginando o homem lá, parado, me esperando. Na manhã seguinte, meu amigo foi comigo até em casa. Não tinha sinal do homem. A rua estava tranquila, como se nada tivesse acontecido. Eu queria acreditar que tinha sido só paranoia minha, mas no fundo eu sabia que não. Os dias seguintes foram um tormento. Eu não via o homem, mas sentia que ele estava lá, em algum lugar me observando. Parei de andar de bicicleta à noite, comecei a pegar carona com amigos ou a usar o Uber, mesmo que doesse no bolso de estudante. Mas a sensação de estar sendo seguido não passava, e foi numa noite de sexta-feira que tudo piorou. Eu estava em casa sozinho.
Meus pais tinham saído e eu ouvi um barulho no quintal. Quando olhei pela janela da cozinha, eu vi ele, o homem do capuz, parado lá, olhando para mim. Eu não sei como ele entrou, o portão estava trancado, as paredes eram altas. Eu travei, não conseguia me mover, não conseguia gritar. Ele ficou lá me olhando e depois apontou para mim. Foi aí que eu vi o que ele tinha na mão. Era uma faca e a lâmina brilhava. Ele passou a lâmina pelo próprio pescoço, num gesto lento, e então apontou para mim de novo. Eu corri, travei todas as portas, todas as janelas e liguei para a polícia. Eles chegaram rápido, mas não tinha mais sinal do homem. Eles procuraram, mas disseram que não tinha como ele ter saído sem deixar rastro. Eles acharam que eu estava vendo coisas, mas eu sabia que não. Eu não podia ficar em casa depois disso. Fui morar com meu amigo por um tempo e os guardas nunca encontraram nenhum suspeito que poderia ser esse homem que invadiu a minha casa. Naquela noite eu estava sozinho em casa. Meus pais tinham saído e eu, com meus 13 anos, estava achando o máximo poder ver uns filmes de terror escondido. A casa estava um silêncio só. Só dava para ouvir o vento batendo nas janelas de vez em quando. Eu estava lá de boa vendo o filme, quando ouvi um barulho estranho vindo do quintal. Parecia saco plástico arrastando no chão. Fiquei curioso e fui ver o que era. Peguei a lanterna e abri a porta dos fundos. Tava um frio daqueles, mas eu fui assim mesmo. Quando iluminei o quintal com a lanterna, levei um susto absurdo. Tinha um monte de saco plástico pelo chão e dentro deles, cabeças de gato com uma cara de medo que dava dó. Meu coração disparou e eu quase larguei a lanterna no chão. Foi aí que eu vi um cara alto e todo vestido de escuro parado me olhando. Ele colocou o dedo na boca, fazendo sinal para eu ficar quieto, e sumiu no escuro. Fiquei duro parado no lugar, morrendo de medo. Depois de um tempo, tomei coragem e corri para dentro de casa, trancando tudo. Queria ligar para os meus pais, mas estava com medo de fazer barulho e chamar a atenção do cara. Me escondi no banheiro e fiquei lá, esperando meus pais voltarem. Quando eles chegaram, me acharam lá, tremendo no chão com a lanterna na mão. Contei tudo para eles, meu pai chamou a polícia e minha mãe tentou me acalmar. Os policiais acharam os sacos plásticos, mas do homem misterioso, nada. Depois daquilo, todo mundo na vizinhança ficou sabendo da história. Eu virei o assunto do momento, mas para mim não tinha nada de legal nisso. Eu não conseguia mais dormir direito, sempre achando que ia ver o cara de novo. E numa noite, o barulho dos sacos voltou. Eu não queria olhar, mas alguma coisa me fez ir até a janela. O cara estava lá no quintal, no meio dos sacos plásticos. Dessa vez, ele não fez sinal de silêncio. Ele apontou para mim. Meu coração congelou. Não sei o que ele queria ou quem era, mas entendi que aquela história não tinha acabado. Eu fiquei ali parado, olhando para a figura que apontava para mim. Era como se ele quisesse dizer alguma coisa, mas não tinha como eu saber o quê. A única coisa que eu sabia era que eu não queria descobrir. Dei as costas para a janela e corri para o meu quarto, me trancando lá. Passei a noite toda acordado, ouvindo qualquer barulho e pensando se era ele tentando entrar. Quando o sol finalmente nasceu, eu me senti um pouco mais corajoso e decidi dar uma olhada no quintal. Com o dia claro, parecia que tudo aquilo tinha sido só um pesadelo ruim. Mas os sacos ainda estavam lá, uma prova de que tinha sido real. Meus pais viram que eu estava abalado e decidiram instalar umas câmeras de segurança para me deixar mais tranquilo. Eu não queria admitir, mas aquilo me ajudou a dormir melhor. Pelo menos até a noite em que as câmeras pegaram algo. Era uma gravação de madrugada e tinha alguém no quintal de novo,
Mas dessa vez o cara não ficou só parado. Ele começou a andar em volta da casa como se estivesse procurando por alguma coisa ou alguém. E o pior de tudo é que, quando ele passou por uma das janelas, ele parou e ficou olhando direto para a câmera, como se soubesse que eu ia estar vendo aquilo depois. Não dava para ver o rosto dele, mas o jeito que ele ficou parado olhando para a câmera me deu arrepios. Eu mostrei para o meu pai, que chamou a polícia de novo. Eles vieram, viram as gravações e começaram a fazer umas rondas pela área. Os dias se passaram e o homem foi capturado pela polícia na frente da minha casa durante uma noite. A polícia não deu muito detalhes sobre o caso. Vou contar uma história que aconteceu comigo há 4 anos atrás. Meu nome é Roberto e até hoje não consigo explicar direito. Era uma sexta-feira 13 e eu tinha decidido que ia ser uma noite diferente. Moro numa cidadezinha tranquila no interior do Brasil, onde as lendas de assombração ainda são levadas a sério. Naquela noite, eu estava sozinho em casa. Meus pais tinham viajado e eu, com meus 18 anos, estava achando bom ter a casa só para mim. Resolvi então fazer uma maratona de filmes de terror para entrar no clima da data. Já era umas 11 da noite quando comecei a sentir uma coisa estranha, como se alguém tivesse me observando. Dei uma olhada pela janela, mas só vi a rua vazia e as luzes amareladas dos postes. Tentei ignorar a sensação e voltei para os filmes. Mas aí ouvi um barulho, como se alguém estivesse arranhando a parede do lado de fora. Pensei que fosse um gato ou algo assim, mas o som era alto demais. Levantei e fui até a janela do meu quarto, que dava para o quintal dos fundos. A luz do poste mal chegava ali, então era um breu quase completo. Quando cheguei na janela, o barulho parou. Fiquei lá, parado, tentando enxergar alguma coisa na escuridão. De repente, o barulho começou de novo, só que mais alto, como se tivesse alguma coisa bem ali, do outro lado do vidro. Meu coração disparou. Eu não via nada, mas sentia. Sabe quando você tem certeza que tem alguém te olhando? Era isso. Resolvi ser corajoso, ou burro, e abri a janela. O som parou na hora, e um vento frio bateu no meu rosto. Olhei para baixo, para o quintal, e não vi nada. Foi aí que ouvi um som de passos no corredor, dentro de casa. Gelei o coração. Não tinha como ser meus pais, eles só voltariam no domingo. E eu tinha trancado a porta. Eu tinha certeza. Os passos estavam vindo em direção ao meu quarto. Não pensei 2 vezes. Tranquei a porta do quarto e empurrei a cômoda para bloquear a entrada. Meu coração estava a mil. Os passos pararam do lado de fora do meu quarto. Depois começou um sussurro, uma voz que eu não reconhecia, falando o meu nome. Roberto, Roberto, não respondi. Fiquei lá sem me mexer, tentando não fazer barulho. A voz continuou cada vez mais alta, até virar um grito, e então, tão rápido quanto começou, parou. Fiquei a noite inteira acordado, esperando o sol nascer. Quando finalmente clareou, criei coragem para abrir a porta. A casa estava silenciosa, nada fora do lugar. Desci e vi que a porta da frente ainda estava trancada por dentro. Não tinha explicação. Passei o dia tentando entender o que tinha acontecido, mas não consegui. Quando meus pais voltaram, contei para eles, mas claro que não acreditaram. Disseram que era imaginação minha, que filme de terror demais faz isso com a cabeça da gente. Mas eu sei o que ouvi. E até hoje, quando chega a noite, eu tranco bem todas as portas e janelas. E evito passar perto daquela janela do meu quarto, porque sempre me pergunto se o que quer que estivesse lá fora naquela noite vai decidir voltar um dia.